Nós costumamos confundir bastante o que é assustador com o que é misterioso. Isso é perfeitamente compreensível. Tudo o que foge do normal costuma parecer um pouco assustador. E, entre todos eles, o Mar dos Sargassos é completamente diferente de qualquer outro mar do mundo. Você consegue acreditar que existe um mar sem costa? Será que um lugar assim pode mesmo ser chamado de mar? Até oceanos têm costas bem definidas. Olá, pessoal! Mesmo assim, por que o Mar dos Sargassos, apesar de não ter costa, possui limites tão claros que podem ser vistos até do espaço? Ao mesmo tempo, por que a área desse mar estranho é descrita de forma tão ampla, entre 5 e 7 milhões de quilômetros quadrados? Uma variação de 2 milhões de quilômetros quadrados é um número bem impreciso, não acha? Afinal, muitos mares da Terra têm uma área menor do que essa diferença. Por exemplo, o Mar Negro tem cerca de 436 mil quilômetros quadrados e o Mar Báltico apenas cerca de 377 mil quilômetros quadrados. E por que sempre que o nome Mar dos Sargassos aparece, marinheiros supersticiosos fazem discretamente o sinal da cruz? Bem-vindos ao Pipa! Se você assistir a este vídeo até o final, vai entender tudo em menos de 15 minutos. Então, vamos começar! Mar sem costa. Mesmo assim, o Mar dos Sargassos ainda possui costas. Só que elas não são terras como continentes ou ilhas, que é o que normalmente imaginamos quando pensamos em costa. No caso do Mar dos Sargassos, seria mais correto falar em fronteiras do que em costas. Seus contornos têm uma presença tão clara quanto penhascos rochosos, onde as ondas se quebram. No Mar dos Sargassos, as ondas encontram correntes, e essas correntes formam um anel forte e contínuo que impede a água de escapar. Ele é cercado a oeste pela quente e poderosa corrente do Golfo, ao sul pela corrente norte equatorial, a leste pela corrente das Canárias e ao norte pela corrente do Atlântico Norte. É assim que surge uma massa de água com formato bem definido e tons esverdeados e amarronzados, diferente do Oceano Atlântico ao redor. Essa cor vem das algas marinhas que cobrem a superfície do mar. Só que quem visita o Mar dos Sargassos, esperando encontrar águas verdes ou marrons, acaba se surpreendendo bastante. Assim como aconteceu com muitos visitantes de primeira viagem, você provavelmente ficará sem palavras ao ver o azul escuro e intenso dessas águas. É um azul profundo, parecido com tinta, completamente diferente do azul claro ou do azul acinzentado que costumamos ver no mar. À primeira vista, isso pode parecer estranho, mas a água do Mar dos Sargassos é tão limpa e cristalina que a visibilidade ultrapassa 60 metros. Você imagina águas turvas por causa das algas, mas encontra exatamente o oposto. As algas realmente são abundantes, mas não existe qualquer mistura de lama ou areia trazida por rios. Afinal, estamos falando de um lugar que fica a milhares de quilômetros de qualquer terra. Aqui também quase não existe plâncton, que deixa a água turva. Além disso, a profundidade varia entre 4 e 7 quilômetros e a mistura das águas é fraca. Quando entendemos que a água limpa absorve a luz vermelha e espalha mais facilmente a luz azul, fica fácil entender por que o Mar dos Sargassos tem essa cor tão profunda, parecida com tinta. Em resumo, o Mar dos Sargassos é o único mar da Terra cercado por correntes oceânicas e não por costas. Além disso, essas 4 correntes principais formam uma circulação oceânica fechada que envolve o Mar dos Sargassos por todos os lados e gira no sentido horário. Essa é a razão por trás de um fenômeno que parece estranho à primeira vista. A área do Mar dos Sargassos muda conforme as estações. Isso acontece porque a força e a posição das correntes mudam ao longo do ano. Tudo depende dos ventos sazonais, da posição do anticiclone dos Açores, da temperatura da água, da intensidade da corrente do Golfo e da atividade das tempestades. No verão, o anticiclone dos Açores, associado ao aumento da pressão atmosférica, atinge sua força máxima. Como resultado, as correntes se estabilizam e a região central da circulação se expande. Dessa forma, no verão, a área do mar cresce até a cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados.
No inverno, as correntes mudam um pouco por causa das frequentes áreas de baixa pressão. A mistura das águas se intensifica e a água do mar diminui para cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Em outras palavras, o Mar dos Sargassos não é um lugar fixo, e sim uma região oceânica viva que está sempre em movimento. A história do Mar dos Sargassos. O vasto Mar dos Sargassos é tão difícil de localizar que mal aparece nos mapas, quanto mais encontrá-lo na prática. Os primeiros registros sobre o Mar dos Sargassos foram deixados por navegadores espanhóis e portugueses dos séculos XV e XVI. Foram eles que viram pela primeira vez enormes massas de algas marinhas marrom esverdeadas. Em 1492, o primeiro europeu a registrar uma viagem por essas águas misteriosas, Cristóvão Colombo, descreveu o local como um banco de algas marinhas. Nem ele nem seus companheiros tinham como saber que aquelas algas eram uma espécie exclusiva daquela região. O que mais chamou a atenção dos marinheiros foram as incontáveis pequenas bolhas cheias de ar. Essas bolhas envolviam as algas ramificadas e as mantinham flutuando na superfície. Como o formato e o tamanho das bolhas lembravam uvas silvestres de sua terra natal, eles chamaram essas algas de sargasso. Sargassum, palavra portuguesa usada para se referir àquelas uvas. As massas de algas se espalhavam como tapetes sobre o mar e pareciam reduzir a velocidade dos navios à vela. Se os marinheiros daquela época entendessem como aquilo realmente funcionava, provavelmente teriam escolhido contornar essa região estranha. Pela experiência dos navegadores, tamanha quantidade de algas normalmente significava que havia terra próxima. Claro que essa expectativa acabou sendo frustrada, mas os pioneiros sempre avançam em meio ao desconhecido. É verdade que a velocidade das caravelas de madeira diminuía, mas o principal motivo não eram as algas. As algas não ofereciam resistência suficiente para afetar tanto os navios. A verdadeira razão era a falta de vento, o fator mais importante para determinar a velocidade de uma embarcação à vela. Isso acontece porque a região central do Mar dos Sargassos fica numa zona de alta pressão atmosférica, uma área de calmaria permanente. Por isso, aqui quase sempre sopram apenas ventos fracos. Se fosse apenas para descansar um pouco, águas calmas, sem vento e um mar cristalino seriam o ambiente perfeito. Mas para navios à vela carregando pouca comida, longos períodos de calmaria podiam ser fatais. Em meio a esse clima tranquilo e sem vento, navios podiam ficar parados por semanas, às vezes até meses. Foi assim que nasceu a lenda do Mar da Morte, onde quem entra nunca mais consegue sair. As histórias contadas pelos velhos marinheiros sobre algas se enrolando na quilha e travando o leme até parar o navio não passam de invenção. Mesmo causando algum efeito, as algas nunca ficariam densas o suficiente para prender nem mesmo navios medievais, quanto mais embarcações modernas. As algas são facilmente afastadas pelo casco e quase nunca atrapalham o avanço. Já que falamos sobre o Mar da Morte, não dá para deixar de mencionar o fenômeno conhecido como água morta. Sim, essa tal água morta existe de verdade. Não a água mágica do conto de fadas, mas um fenômeno real criado pela natureza e governado por leis físicas rigorosas. A água morta surge quando existe uma fina camada de água quente na superfície e abaixo dela uma camada fria sustenta essa estrutura, criando uma fronteira bem definida entre as duas. Nessa situação, a hélice empurra principalmente a camada superior, menos densa, enquanto a camada inferior quase não se move. Ondas internas surgem na fronteira entre as camadas e o navio passa a arrastar ondas invisíveis sob a água, perdendo velocidade como se estivesse freando. Navios que entram em regiões de água morta podem perder quase metade da velocidade, e sob certas condições, esse fenômeno também pode acontecer no Mar dos Sargassos. Imagine o que sentiam os marinheiros vendo o navio desacelerar, mesmo com os motores funcionando no máximo, como se algo invisível estivesse puxando a embarcação para trás. Dá até para entender por que muitos suspeitavam de forças sobrenaturais. No fim das contas, a explicação é simples. Como quase não há vento e as águas praticamente não se misturam, essa região desenvolve uma estratificação extremamente forte, ou seja, uma separação em camadas muito marcada. Foi assim que nasceu a lenda do mar que prende os navios. Navios naufragados e a ilha de lixo.
Depois de ouvir tantas histórias sobre água morta e algas prendendo embarcações, fica fácil acreditar na lenda de que existe uma ilha feita de destroços de navios, bem no meio do Mar dos Sargassos. E muita gente realmente acredita nisso. Um deles foi o talentoso escritor soviético Alexander Beliaev. Em sua obra de título bastante direto, A Ilha dos Navios Naufragados, ele descreveu de forma bastante convincente a vida dos habitantes da ilha, os piratas e a luta pela sobrevivência em meio a incontáveis tesouros escondidos entre navios afundados. A descrição parece incrivelmente real, mas felizmente essa ilha nunca existiu, nem no passado, nem hoje. Muitos navios, principalmente na era das embarcações à vela, realmente encontraram seu fim no Mar dos Sargassos. As causas foram inúmeras: escorbuto, incêndios, falhas mecânicas, furacões que atingem as áreas ao redor do Mar dos Sargassos, e a lista continua. Só que os destroços não se acumulam porque as correntes os espalham por todo o Atlântico. Mesmo que restos de alguns navios acabassem reunidos num único ponto, essa ilha flutuante desapareceria rapidamente. Lugares onde ilhas de navios naufragados poderiam surgir com mais facilidade seriam o Mar Negro ou o Mar Báltico. Diferente deles, o Mar dos Sargassos possui profundidades imensas, e tudo o que entra no centro dessa circulação acaba descendo para o abismo. Em outras palavras, os navios simplesmente afundam até o fundo do mar, entre 4 e 6 quilômetros de profundidade. O que realmente parece plausível é que inúmeros navios estejam repousando no fundo do Mar dos Sargassos há séculos. Como as temperaturas são baixas e a atividade biológica é fraca, esses destroços podem permanecer preservados por muito tempo. Só que existe um problema: como chegar até profundidades tão absurdas? Quanto à gigantesca massa de lixo, sua escala costuma ser bastante exagerada. Ainda assim, é verdade que o Mar dos Sargassos faz parte do enorme giro de lixo do Atlântico Norte. E as correntes carregam até lá resíduos da civilização humana, como plástico, redes de pesca, garrafas PET e microplásticos. Porém, essa poluição criada pelo homem não forma uma única ilha contínua, como acontece com os famosos acúmulos de lixo perto da costa africana, ou com a ilha de lixo do Pacífico entre a Califórnia e o Havaí. Mesmo no Mar dos Sargassos, o lixo está espalhado por uma área enorme, entre 1 e 3 milhões de quilômetros quadrados, mas sua concentração continua muito menor do que no Pacífico. As correntes trazem lixo para a região, mas também o espalham pelo mundo inteiro, impedindo que ele se compacte em forma de ilha. A maior parte dos resíduos afunda, acumulando-se no fundo do mar como um presente para as futuras gerações, enquanto a outra parte se decompõe lentamente sob a ação do tempo e da luz solar. Em resumo, como você já percebeu, o Mar dos Sargassos tem fama suficiente para ser conhecido como um mar de má fama, aparecendo repetidamente em lendas e histórias populares sobre desaparecimentos misteriosos de navios. Isso não é surpresa. Afinal, o Mar dos Sargassos se sobrepõe parcialmente ao famoso Triângulo das Bermudas. Agora vamos conhecer alguns casos famosos associados a esse mar. O USS Cyclops, AC-4. Esse navio carvoeiro da Marinha dos Estados Unidos desapareceu misteriosamente em 1918. Enquanto transportava minério de manganês, ele sumiu no Mar dos Sargassos, entre Barbados e Baltimore. Para a época, era uma embarcação extremamente grande com 165 metros de comprimento e 306 pessoas a bordo. Todos desapareceram sem deixar rastros, sem sequer enviar um único pedido de socorro. Mais de 100 anos se passaram e até hoje não foi encontrado o menor vestígio do navio ou das pessoas que estavam nele. A causa teria sido uma tempestade, falhas estruturais ou excesso de carga. Até hoje, existem apenas hipóteses. Carol A. Deering. Em janeiro de 1921, a Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrou essa escuna em Diamond Shoals. As velas continuavam içadas e a comida estava preparada, mas tudo permanecia intocado. Todo o restante dentro da embarcação também parecia completamente normal. Há relatos de que, no dia anterior, quando o navio passou por um navio-farol próximo ao cabo Lookout, um dos tripulantes gritou que haviam perdido as 2 âncoras, mas isso por si só não era um problema fatal.
O navio encontrado encalhado em águas rasas ainda estava em condições suficientes para navegar. Só que os 12 tripulantes haviam desaparecido completamente. A comida continuava a bordo, enquanto os botes salva-vidas e o diário de navegação desapareceram junto com a tripulação. Entre as hipóteses levantadas estão pirataria e motim, mas muitos marinheiros ainda contam essa história como mais um dos acontecimentos inexplicáveis do Triângulo das Bermudas. SS Marine Sulphur Queen. Esse petroleiro adaptado para transportar enxofre derretido desapareceu em 1963 no Mar dos Sargassos, próximo à costa da Flórida. Carregando 15.260 toneladas de enxofre e com 39 tripulantes a bordo, o navio desapareceu sem emitir um único sinal de socorro. Depois disso, parte dos equipamentos de salvamento foi encontrada, mas tanto a embarcação quanto a tripulação continuam completamente desaparecidas. A Guarda Costeira suspeita de problemas mecânicos. Na prática, muitos desses desaparecimentos misteriosos acontecem não no centro do Mar dos Sargassos, mas em suas áreas ao redor. Por isso, esses casos costumam ser associados à suposta influência misteriosa do Triângulo das Bermudas. Mas, na realidade, as razões dos desaparecimentos são bem mais comuns. A dimensão gigantesca do Mar dos Sargassos torna as operações de busca quase inúteis. Além disso, os destroços são rapidamente levados pelas correntes ou afundam a profundidades impossíveis de alcançar sem equipamentos especiais. Mesmo assim, até os realistas mais convictos às vezes acabam pensando, nem que seja por um instante, se alguma força sobrenatural não estaria envolvida. O mistério das enguias europeias. Ainda assim, existe pelo menos um mistério do Mar dos Sargassos que é reconhecido até pela ciência. Trata-se da migração das enguias europeias e americanas, um dos maiores mistérios da biologia. Esses peixes de água doce, parecidos com serpentes, vivem tranquilamente por anos nos rios da Europa e da América do Norte. Mas chega um momento em que os machos, com cerca de 40 centímetros, e as fêmeas, que alcançam cerca de 60 centímetros, de repente sentem um impulso de partir rumo ao Mar dos Sargassos. Eles superam todos os obstáculos no caminho e não se deixam deter nem mesmo por trechos de terra úmida cobertos de grama. Superando obstáculo após obstáculo, as enguias finalmente alcançam o Oceano Salgado. A partir daí, seguem nadando para sudoeste, repetindo diariamente o mesmo ciclo. À noite, permanecem nas águas superficiais mais quentes e durante o dia mergulham a mais de 800 metros de profundidade para evitar predadores e o aumento da temperatura corporal. Depois de meses nadando entre 5.000 e 6.000 quilômetros, as enguias europeias chegam ao Mar dos Sargassos de uma forma incrivelmente misteriosa. Lá, mergulham a profundidades superiores a 1.000 metros, desovam e encerram seu ciclo de vida. Dos ovos nascem larvas chamadas leptocéfalos. Essas pequenas larvas sobem até algumas centenas de metros de profundidade e são levadas pela corrente do Golfo em direção à Europa. A viagem de volta leva até 2 anos para a Europa e cerca de 1 ano para a América. Quando chegam às costas europeias ou americanas, elas entram em rios e lagos. Curiosamente, os filhotes só começam a se alimentar de verdade alguns meses depois de entrarem em água doce. É ali que crescem e adquirem a forma e a coloração que conhecemos. Esse ciclo continua por anos, até atingirem o mesmo tamanho dos pais. Então, mais uma vez, partem em direção ao Mar dos Sargassos, desconhecido e ao mesmo tempo estranhamente familiar. Dessa forma, cada etapa de vida dessas enguias já foi estudada pelos cientistas. Resta apenas um mistério: por que as enguias fazem uma jornada tão complexa e tão difícil apenas para se reproduzir? Não vai dizer que é a lua de mel, né? Seja como for, não há dúvida de que esse mar representa um nicho biológico com uma das faunas mais estranhas do planeta. Mas essa história fica para outra ocasião. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir. Então é isso, até a próxima, tchau!